Mateus capítulo 4, o verso 1, e o único que eu quero ler, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou ler de novo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém. Pai, eu te peço a tua bênção sobre a tua palavra, que a tua graça, Senhor, venha sobre nós, que o teu amor repouse sobre nós e que possamos ouvir a voz do teu Espírito nessa noite. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu acho esse texto, no mínimo, diríamos, engraçado. Porque a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, com um propósito: ser tentado pelo diabo. A gente primeiro tem a impressão seguinte, de que o Espírito Santo vai fazer de tudo para que isso não aconteça, de que na verdade o Espírito Santo é o nosso amigo para que nós não venhamos a ser tentados pelo diabo. Nós entendemos que o Espírito Santo é aquele agente que vai estar conosco para fazer com que qualquer coisa que seja do lado de lá não nos atinja. E aí então contamos com o Espírito Santo para isso, para ser essa força, para ser esse agente que vai fazer com que o lado de lá da força não venha para o lado de cá. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus conduz Jesus justamente para ser tentado pelo diabo e o leva a um outro lugar que nós fazemos de tudo para não estar, que é o deserto. Ele leva Jesus, o Filho de Deus, para esse outro lugar, chamado deserto, para ser tentado pelo diabo. Como eu falava, nós vivemos hoje um tempo onde, se a gente puder evitar, a gente evita e faz de tudo para não estar lá. Deserto é um lugar que ninguém de nós quer. Quando eu falei que ia falar sobre deserto, já a gente ouviu. Não porque talvez não queira estar, ou porque talvez justamente esteja. E sabe o quanto é ruim lá estar. Quão angustiante é lá estar. E por isso nós fazemos de tudo para que não venhamos a cair nessa, para que a gente não venha a entrar nesse caminho. O fato é que deserto, ele representa algumas coisas, eu quero que você preste atenção comigo. É no deserto que ele simboliza todas as lutas e os encontros que nós acabamos tendo com Deus. É no deserto onde nossa alma é desnudada, aonde no deserto nós acabamos abandonando as nossas ilusões e ali acabam morrendo todos os nossos conceitos e talvez teologias que nós construímos acerca de Deus. Porque é no deserto que nós temos aquele conceito de um Deus que ele vai vir e vai resolver o nosso problema. E quando nós lá no deserto estamos, descobrimos que tudo aquilo que nós construímos cai por terra, porque parece que Deus está distante, está longe. Todas aquelas falácias que nós entendíamos de que Deus devia de agir assim ou assado, é no deserto que nós descobrimos que não funciona. Tudo aquilo que nós construímos de conceitos de Deus no deserto, nós descobrimos que não são verdadeiros. É no deserto que nós nos encontramos conosco e é no deserto que nós nos encontramos com Deus. É no deserto que as coisas começam a acontecer na nossa vida. Na verdade, deserto ele é algo que vem acontecendo e passando ao longo da história cristã por todos os anos. Deserto ele faz parte da espiritualidade da igreja. O deserto ele faz parte da minha vida e da sua vida. Por mais que nós esperneamos e fazemos de tudo para lá não entrar, é de lá que é forjado o nosso caráter, é de lá que nós conhecemos quem somos e é lá que nós conhecemos quem Deus é. É no deserto. Jesus é conduzido para lá, sendo Filho de Deus, sendo aquele ungido e separado pelo Senhor, o próprio Deus vindo à terra para morrer por mim e por você, para estabelecer o plano de Deus. Antes de tudo, antes de iniciar todo o seu ministério, depois de ser batizado, o Espírito Santo o toma pela mão e diz: eu preciso que essa alma humana sua venha se encontrar com algo extremamente importante, que é o deserto. Eu preciso que lá no deserto você venha se conhecer, eu preciso que lá no deserto você venha caminhar comigo, e é lá no deserto que nós vamos estar juntos. O Espírito Santo o conduz ao deserto. E por 40 dias Jesus jejua. Por 40 dias ele passa só, porque no deserto ali nós encontramos a solitude. É no deserto que nós encontramos o silêncio. É no deserto que nós andamos só.
E de novo ali nós nos deparamos com a gente e nos deparamos com Deus. Tem um livro, não sei se você já leu, do Richard Foster, que chama Celebrando a Disciplina, ou a Celebração da Disciplina. E ele diz o seguinte, que a maldição deste tempo é a superficialidade. Hoje, o problema das gerações é a superficialidade. Nós não somos profundos, nós somos supérfluos em tudo, ou superficiais em tudo. Nós não nos aprofundamos nas coisas, nós somos superficiais. E aí ele diz, essa é a maldição deste tempo, a superficialidade. A espiritualidade moderna hoje, ela celebra algumas coisas. Dentre elas é aquele pragmatismo e imediatismo, aquela coisa que hoje, quando nós falamos de espiritualidade cristã, ou de qualquer espiritualidade, mas em especial a espiritualidade cristã, nós falamos de 3 passos para conquistar a vitória. Nós falamos de 7 chaves para alcançar determinada alguma coisa, e nós então marcamos pragmaticamente algo e estabelecemos um tempo para que isso aconteça, e quando isso não acontece, nós ficamos mal, nós começamos a ficar angustiados, nós começamos a ficar tristes por não ver a solução daquilo que nós entendíamos que deveria de vir. Porque a nossa espiritualidade hoje, ela está nesse processo de pragmatismo, de 3 passos, de uma fórmula, de uma receita de bolo para alcançar o sucesso, e esse sucesso necessariamente tem que ser rápido. Porque se ele não for, nós entramos em crise. Essa é uma geração, e nós já falamos aqui várias vezes, ela tem dificuldade de entender processo. Ela tem dificuldade de entender que o caminho aonde pessoas chegaram hoje, elas não chegaram hoje porque começaram ontem, elas chegaram hoje porque elas estão a uma jornada de caminho. Hoje as pessoas, elas são desafiadas a um passeio. Hoje, quando nós somos convidados para algo, nós temos esse anseio de algo que seja imediato e que seja bom a curto prazo. O fato é que Jesus nos convida a uma jornada de vida. Quando Jesus um dia nos chamou e nos salvou, Ele nos salvou para uma jornada de vida. Ele não nos salvou para 2, 3 anos, Ele não nos salvou para 5 anos, Ele nos salvou para uma jornada de vida com Ele. E esse processo de amadurecimento, seja meu enquanto pessoa, ou seja meu enquanto cristão, enquanto vida espiritual, ele demanda de um processo. Mas eu tenho dificuldade com isso. Se eu sou músico, eu quero gravar minha música, postar no YouTube e esperar que no outro dia eu tenha milhões de visualizações. Se eu sou pregador, eu começo a pregar, posto um vídeo no YouTube ou qualquer outra rede social e tenho a expectativa de que a partir dali milhares de pessoas vão começar a me convidar para participar dos seus eventos. E quando as coisas não acontecem, quando as coisas que nós planejamos, elas não sucedem como nós esperávamos, nós desistimos. Nós duvidamos até de que aquilo de fato veio da parte do Senhor, ou que aquilo que eu ouvi de fato foi do Senhor, porque as coisas aparentemente elas não estão acontecendo. Eu sei, existe uma diferença entre ser perseverante e teimoso. E talvez a coisa mais prática para a gente entender a diferença entre perseverança e teimosia é que quando nós de fato estamos perseverando, e às vezes a gente diz, não, eu estou perseverando, e não está perseverando, é teimoso já. A gente já teve todo o sinal de que não é o caminho a seguir. Já deu, chega, para, é outro rumo a ser tomado, estamos teimosos. Mas como eu sei diferenciar a teimosia da perseverança, talvez a primeira coisa é de fato a gente ter aquela convicção aqui dentro que o Senhor nos conduziu naquela direção. É aquilo que bateu aqui dentro um dia que nós temos aquela convicção de cara, nós estamos indo para lá, eu entendo que o Senhor me direcionou para lá. E a segunda coisa que eu talvez gostaria de destacar como diferenciar-nos de teimosia e perseverança é que nós precisamos ver algum sinal de que as coisas estão caminhando naquela direção. Pode ser a nuvem do tamanho da mão de um homem, pode ser a nuvem do tamanho da mão de um homem, mas eu sei que é sinal de que a chuva vai descer. Não importa, mas eu preciso ver que o Senhor está apontando para algo. E quando nós estamos no projeto do Senhor, aquele momento que a gente está pensando, será que eu estou sendo teimoso? É aquele momento que o Senhor vem e dá aquela nuvenzinha. É ou não é?
Ele dá aquela nuvenzinha assim, a gente diz, não, cara, não dá para desistir agora. Apareceu uma nuvenzinha. E a gente diz, bora, é para lá, segue nessa jornada. Segunda coisa que eu queria destacar da espiritualidade moderna é que hoje ela existe para preencher um vazio. Ela necessariamente precisa preencher um vazio. Nós temos dificuldade com o vazio, nós temos dificuldade com o silêncio. Na verdade, hoje, na nossa geração, o silêncio ele é ensurdecedor. Quando eu fico quieto, esse silêncio me angustia. Ele é barulhento demais. Eu preciso ligar alguma coisa, eu preciso assistir alguma coisa, eu preciso estar conectado em alguma coisa. Eu não posso ficar simplesmente parado sem estar conectado com alguma coisa. Eu preciso, algo tem que estar acontecendo. Seja uma música, seja um vídeo no YouTube, seja alguma coisa que eu tenho que estar assistindo, qualquer coisa, eu tenho que estar conectado. O silêncio ele me angustia. Só que a palavra do Senhor diz, Salmo 46, o verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus, ele é conhecido no silêncio. Ele é conhecido naquele lugar onde estou só eu e Deus. O deserto nos coloca nesse lugar. O deserto nos leva a um lugar de solitude. O deserto nos coloca nesse lugar onde estamos aparentemente só, às vezes rodeado por pessoas, mas nos sentindo só. É lá que o Senhor nos leva de mãos dadas, para que nós venhamos a conhecer a nós mesmos e venhamos a conhecer a Deus. É ali que nós conhecemos quem somos, é no deserto que nós conhecemos quem somos e também passamos a conhecer quem Ele é. E a terceira coisa que eu destaco dessa espiritualidade moderna é esse consumismo, é essa ideia de vir e buscar por um produto chamado fé. E eu falava há pouco, nós estávamos no nosso encontro do Fale com o Presidente, nós estávamos ali conversando com o pessoal e eu mencionava justamente isso, que acho que esse é um dos grandes problemas da igreja evangélica hoje, essa concepção de uma espiritualidade de consumo, aonde eu venho para buscar algo que venha me satisfazer, como que cada vez mais eu preciso consumir. Primeiro, cada vez mais curto, e aí é assim, a gente que posta vídeos, por exemplo, nas redes sociais, cada vez mais a instrução que nós temos daqueles que são os experts disso, cada vez vídeos mais curtos. Antes eram vídeos de 5 minutos, que não põe vídeo de mais de 5 minutos e ninguém olha. Hoje são vídeos de 2 minutos. Hoje são vídeos de 1 minuto. Hoje as propagandas são muito curtinhas, são 5 segundos, são 7 segundos. Porque ninguém mais para, ninguém mais quer, eles querem resultado e rápido. As coisas têm que acontecer muito rápida, porque eu estou ali para consumir algo. Então hoje os nossos devocionais já são assim. Eu vou lá, leio uma coisa muito rápida e é meu alimento. Eu pego um livro, que então é um fast food espiritual, onde eu vou, me alimento rapidinho, passo, pego e deu, porque hoje eu preciso assim, a sociedade hoje ela está vivendo dentro dessa concepção, dentro dessa realidade, e eu tenho dificuldade de novo de parar, de aquietar, de ouvir, de chorar, de bater no peito e dizer, Pai, mostra para mim o que está acontecendo, o que eu não estou entendendo, aonde eu estou errando, mostra para mim o que está de errado dentro de mim, Senhor, me diz o que eu preciso fazer, para onde eu tenho que correr. E aquele processo de choro, de lágrima, aquele processo de tristeza, e no outro dia você levanta, e quando você está quase desistindo, vem de novo a nuvem do tamanho da mão de um homem, você se agarra naquela nuvem, você está numa jornada, você está num processo de mãos dadas com o Todo-Poderoso. Mas essa espiritualidade moderna de consumo, ela não nos permite isso. Na verdade, nós nem queremos isso. Pelo contrário, se eu puder evitar o deserto, eu vou lutar com todas as minhas forças para lá não estar. Porque deserto não é bom. E essa espiritualidade de consumo prega isso. Vem para cá,
Pare de sofrer, os teus problemas serão resolvidos, aquilo vai acontecer dessa forma, nós seguiremos nessa jornada e nós perdemos a essência do Evangelho, que é o processo. Quando eu digo essência, no sentido do aprendizado, no sentido de conhecimento de Deus, de caminhada com Cristo. Porque nós estamos atrás daquelas gotas milagrosas que vão resolver o nosso problema. A história da igreja, como eu falei na minha introdução, ela é cheia disso, ela é repleta ao longo dos séculos, ela é repleta de pessoas que foram ao deserto. Nós temos dificuldade de ter o reconhecimento, por exemplo, de todo o movimento monástico que aconteceu, principalmente ao longo da Idade Média, que nós evangélicos temos uns problemas com isso, mas foi dali que os homens na época, logo depois, no quarto século, quando a igreja passa a se institucionalizar, quando a igreja passa a mesclar ritos seculares para dentro da igreja, quando de fato a estrutura cristã começa a se corromper, existia um grupo de cristãos dentro da estrutura igreja, dentro dessa concepção chamada igreja, seja ela católica, apostólica, romana ou o que seja, mas teve um grupo ali dentro que disse, cara, eu preciso encontrar Deus. Eu não quero viver em instituição de igreja, eu quero encontrar Deus. E esse grupo foi para o monte, esse grupo se saiu longe e foi para o monastério e lá ele viveu. E foi lá que ele ouvia quem Deus era. Era de lá, desse lugar recluso, dessa quietude, que ele começava a ouvir e entender o que estava acontecendo. Foi de lá que saíram os grandes homens, foi de lá que precursores da reforma saíram dos conventos, dos monastérios e vieram com uma mensagem e foram mortos, e foi de lá que saiu Lutero. Quando Lutero sai do monastério onde ele estava, Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte, que aquilo não só foi uma bomba para dentro da estrutura da igreja católica, mas quando Lutero sai do convento e vem e prega as 95 teses, naquele momento, ali, estava sendo uma bomba de eclosão para toda a igreja, no mundo. A sociedade no mundo, ela foi impactada por aquilo que aconteceu com Lutero. Da onde saiu isso? De um cara que se reclusou, de um cara que se fechou no lugar dele, na solitude, ali quieto, para ouvir Deus, para entender o que estava acontecendo. Um dia, diante de uma grande tribulação, um pastor que eu admiro demais, eu tenho um carinho especial por ele, como foi um dos pais espirituais na minha vida, o Fred Wright. Ele disse, existe uma árvore que é plantada no deserto, e essa árvore, quando ela é chacoalhada, quando ela sofre com intempéries, ela aprofunda as raízes. E todas as vezes que ela é chacoalhada, todas as vezes que ela sofre de sequidão, ela aprofunda as raízes. Ela aprofunda para não cair, e quando dá sequidão, ela aprofunda as raízes para encontrar água. Porque enquanto a terra superficial está seca, ela vai mais fundo para encontrar água. E ele dizia, assim somos nós. É em tempos de deserto que nós aprofundamos nossas raízes. É em tempos de deserto que nós crescemos. É em tempo de deserto, é no lugar do deserto, aonde, às vezes sem entender muita coisa, às vezes sem ter respostas, às vezes sem conseguirmos enxergar a saída, é ali, você e Deus, na solitude, no silêncio, que hoje pode ser ensurdecedor para você, mas que é nele que você vai conhecer Deus. Quem Deus é. É ali naquele lugar, quieto, que você aquieta a sua alma, aonde as suas lágrimas correm e que só você sabe que elas estão correndo, que você está derramando diante do Senhor. É ali que nós conhecemos a Deus e conhecemos a nós mesmos. Sabe qual é a grande dificuldade nossa? De novo, nós lutamos o máximo para não entrar lá.
E quando nós estamos no deserto, porque todos nós passamos, isso faz parte da nossa vida, todos nós passamos. Ao invés de nós aprendermos com o deserto, nós lutamos e nos remexemos com todas as forças para sair correndo dali. E buscamos encontrar soluções que sejam paliativas, e sabemos que são paliativas, mas não importa, elas nos tirarão dali. Nós procuramos oração por algum pastor que pode orar pela gente, e aí ele não resolveu, nós vamos atrás do outro, e ele não resolveu, e nós vamos atrás do outro que é mais ungido, e nós saímos atrás de pastores ungidos, procuramos nos classificados, no OLX, procura em tudo quanto é lugar, tentando encontrar o melhor pastor, o mais ungido, para que possa resolver o meu problema. Ao invés de nós entendermos que fomos conduzidos ali, pelo Espírito Santo, ao deserto, naquele lugar onde o Senhor nos leva, Ele nos leva para nos promover, Ele nos leva para fazer com que nós venhamos a crescer. Os professores na escola, quando diziam, sabe por que nós fazemos provas? E eu dizia sempre, claro que eu sei, é para ralar com os alunos. Eles diziam, não, é para saber se você entendeu o conteúdo. Eu digo, mentira. As provas existem só para ralar os alunos. E eu tinha uma vontade de me tornar professor, só para poder fazer o mesmo. Eu disse, um dia eu vou dar aula, e pobre dos alunos, que eu vou ralar com eles também. Mas o fato é que não. O fato é que o objetivo mesmo da prova não é para que você seja ralado. O objetivo da prova é para que você seja aprovado. O objetivo da prova é para que você entenda o conteúdo, para que você consiga compreender aquilo que está acontecendo, é para verificar se você de fato entendeu o que você está passando. E quando você entendeu o que você está passando, você é aprovado e você passa de nível. Você vai para um outro nível. E eu preciso lhe dizer que naquele outro nível, você também será aprovado. E depois, você continuará sendo provado. E depois, você continuará sendo provado. Sabe qual é o nosso problema? Quando nós nos debatemos com a prova, nós tentamos achar qualquer jeito de alguém que tenha a resposta que eu preciso. E nós colamos dela. E nós fizemos Ctrl+C, Ctrl+V. E nós tentamos colar dela, tentamos achar quem já fez o que eu fiz, para poder fazer a mesma coisa e copiar dela. E eu me safar desse negócio. E eu saí logo fora disso. Mas na verdade, de novo, a prova, a experiência da provação do deserto, a experiência daquele lugar onde eu estou só, ele é para me encontrar comigo mesmo e com Deus. Então, meu querido, se eu puder lhe dar um conselho, pare de espernear no deserto. Se eu puder lhe dar um conselho, pare de tentar achar a solução de outro. Você que está hoje no deserto, você que está hoje no meio desse ambiente, se eu puder lhe dizer como a palavra do Senhor diz, regozije-se você que está passando por grande tribulação, porque essa tribulação trará a você perseverança, lhe trará experiência. Esse processo a qual você está passando, ele vai lhe levar a um outro nível, ele vai lhe colocar numa nova turma, ele vai lhe dar maturidade. Nós estamos em uma jornada, não é um passeio, nós estamos em uma jornada. Pare de espernear, pare de lutar contra o deserto, pare de tentar achar alguma forma de encontrar esse oásis que você tanto espera para ali morar. Se permita ser trabalhado no deserto. Se permita dobrar o seu joelho e chorar diante do Pai e dizer, papai, me mostra, trabalha dentro de mim. Senhor, me vira do avesso se tiver que me virar. Mas eu quero entender, eu quero ouvir. Me leva a um novo nível. Me faz ir mais além. Pare de lutar contra o deserto e aprenda no deserto. Israel não entendeu o deserto e teve que morrer no deserto até uma nova geração surgir. Você não precisa ser assim. Você não precisa ser assim. Israel estava no deserto desejando sair do deserto. E o desejo dele não era nem ir para a terra prometida, era voltar para onde ele estava.
Pare de lutar contra o deserto. Olhe para dentro de você e tente entender, papai, o que está acontecendo aqui que eu preciso aprender? O que está dentro de mim que não está certo que eu preciso compreender? O que dentro de mim precisa ser tirado? O que dentro de mim precisa ser confessado? Que caminhos que eu estou fazendo que não são teus? Que voltas que eu estou dando nesse deserto tentando achar solução? Senhor, eu quero seguir a tua direção. Eu quero ouvir a tua voz. Portanto, e não se ofenda com isso, mas pare de brigar como aquela criança mimada que fica esperneando no chão e diz, papai, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua instrução. Assim como Jesus foi conduzido pelo próprio Deus ao deserto, assim o Senhor nos conduz, assim o Senhor nos leva. Pare de brigar contra isso. Se permita ser trabalhado por Ele, se permita ser ministrado por Ele. Aprenda a ouvir a sua voz e ir mais além. Amém? Vamos colocar de pé.